Segundo caso, pessoal. Tá? No segundo caso, então, ele é o mesmo exercício lá do equivalente Thevenin que a gente fez. E agora a gente vai obter, então, o equivalente Norton. Tá? Mesmo exercício. Então, encontrar o equivalente Norton entre os terminais A e B do circuito abaixo. Tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é realizar um curto-circuito entre os terminais A e B. Tá? Então, aqui nós vamos fechar um curto e vamos calcular a corrente que vai passar entre esses dois terminais durante esse curto-circuito. Tá? Então, aqui tem vários métodos também para a gente resolver. Um método possível seria fazer por malhas. Tá? Então, faria uma malha nesse aqui, uma malha aqui e uma malha aqui. Tá? Seria a corrente I1, I2 e I3. Sendo que a I2 seria a corrente IAB. Tá? Lembrando que aqui tem uma supermalha porque tem uma fonte de corrente aqui no meio. Tá? Então dá para fazer por malhas. Então a corrente IAB já seria exatamente a corrente que a gente está buscando. Tá? Daria um sistema 3x3. Tá? Eu tento sempre fazer, pessoal, pelo método mais simples. Tá? E vocês vão ver que o método mais simples seria o quê? Resolver esse circuito aqui por nós. Tá? Geralmente nós dá uma procedimento para resolver o circuito é mais simples, tá? Então, como é que a gente faria por nós? Eu definiria aqui embaixo como sendo 0 volt, tá? Seria o nosso 0 volt. Essa tensão aqui ó, já está definida, é 40 volts. Essa tensão aqui já está definida, é 20 volts. E nós temos que definir a tensão desse nó aqui, pessoal, tá? Lembrando que ó, aqui nós temos um nó, aqui tem outro nó. Só que esse nó ele está ligado por um fio, tá? Está ligado por um fio devido ao curto-circuito. Então, a tensão aqui e aqui é a mesma. Então, tudo isso aqui, pessoal, é um nó apenas, tá? Tudo isso aqui é apenas um nó, beleza? Então, vamos lá. Nós temos algumas correntes que a gente precisa contabilizar. Nós temos a corrente IR1 que está entrando aqui, ó, nesse nó, que ela é a diferença de tensão, é 40, né? A corrente está entrando, fica uma polaridade assim, né? Fica 40 menos Vx sobre 12, tá? Depois posso colocar essa corrente IR2 para cá, né? Eu estou assumindo um sentido arbitrário, tá, pessoal? Vocês podem escolher o sentido que vocês quiserem. Aqui a gente teria a corrente da esquerda para a direita, então ficaria a tensão no terminal positivo, que é Vx, né? Olha, tudo aqui está com a mesma tensão. Vx menos 20 dividido pela resistência, que é 5, tá? E a corrente IR3 que está aqui, ó, tá? É a diferença de tensão entre o terminal de cima, que é o Vx, e o de baixo, que é 0 volt. Então fica Vx menos 0 sobre 8. Então, aplicando lei de Kirchhoff das correntes nesse nó Vx aqui, ó, nesse nó grande aqui, Vx, eu tenho que o IR1 está entrando. Quem mais? Tenho 2 amperes que está entrando aqui, ó, está entrando nesse nó. O IR2 que está saindo do nó, fica no lado direito, né? E o IR3 que está saindo do nó também, tá? Então, é só substituir essas correntes aqui ó, na lei de Kirchhoff das correntes. Então, fica 40 menos Vx sobre 12, mais 2, Vx menos 20 sobre 5, Vx sobre 8, tá? Tira o mínimo daqui, né, que vai dar 120 também, tá? 120 dividido por 12 dá 10 vezes essa parcela aqui. 120 dividido por 1 aqui, que dá 120, vezes 2. 120 por 5 dá 24, vezes a parcela de cima. 120 dividido por 8, que dá 15 vezes o Vx, tá? Corta os Vx e agrupa os termos, tá? Isso aqui vocês podem fazer. Então aqui vai ficar esse 480 vai para o outro lado, vai dar 1120. E aqui tem um menos 10 Vx que vai para o outro lado, fica mais 10, mais 24, mais 15, que dá 49 Vx, tá? Passa dividindo, vai dar uma tensão Vx, então, de 22,857, tá? Para que eu preciso esta tensão, pessoal, tá? Porque o nosso objetivo é calcular esta corrente aqui, ó, tá? Nós temos um objetivo que é achar a corrente naquele curto-circuito, tá? Para fazer isso, pessoal, nós precisamos saber as correntes, essa corrente IR1, IR3, IR2, precisamos saber essas correntes para a gente calcular essa corrente IAB. E essa corrente, as correntes dos resistores dependem de Vx, então nós precisamos calcular o Vx primeiro, tá? Então, o que nós vamos fazer? Como é que a gente poderia calcular essa corrente que está passando aqui, pessoal? Tá? Porque ela está dentro do mesmo nó, tá? A corrente que está dentro do mesmo nó. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode olhar esse nozinho aqui, ó, tá? Apesar de todo mundo ser o mesmo nó, tá? Porque está todo mundo na mesma tensão, então é o mesmo nó. Eu vou olhar aqui, ó, tá? Porque aqui nós temos essa corrente IR1 chegando aqui, ó, e essa corrente IR3 saindo aqui, ó, tá? Então, é só a gente olhar nesse ponto aqui, que daí a gente consegue isolar o IAB, tá?
Aqui pode ter gerado uma dúvida que é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, como tem esse IAB, ele poderia ter entrado aqui, ó, nessa lei de Kirchhoff das correntes aqui, ó, porque nós temos aqui, ó, o IAB ele está entrando no nó e está saindo do nó. Ele poderia ter aparecido assim, ó, tá? Poderia estar aqui, ó, IAB desse lado aqui mais IAB. Não ia mudar nada. Não sei se alguém já tinha percebido isso, tá? Mas nós temos um IAB, ó, ele está entrando no nó, tá? E está saindo daqui, ó, tá? Só que é o mesmo nó. Então, na análise ele ficaria assim, ó, tá? Só que daí eles iam se cancelar. Então é a mesma coisa que não colocar, tá? Porque ele está dentro do mesmo. O IAB está dentro daquele nó. Então o que nós podemos fazer? Para calcular então a corrente IAB, nós vamos olhar esse cara aqui, ó, nesse ponto aqui ou aqui, tanto faz. Então aqui nós temos o IR1 entrando, tá? O IR3 saindo e o IAB saindo do nó, tá? Então nós queremos saber o IAB. Então é só isolar o IAB, passa o IR3 para o outro lado, fica negativo, fica IR1 menos IR2, tá? Então é só substituir ali, ó. Quem que é o IR1? É esse cara aqui, ó. E quem que é o IR3? É este cara aqui, ó. Tá? Então, substituindo os valores, a gente vai ver que vai dar um IAB de menos 1,429. Tá? Então, essa é nossa corrente de curto-circuito entre os terminais A e B. Tá? Ou seja, é a nossa corrente de Norton. Tá? Menos 1,429. Beleza? Bem simples. Tá? Depois, passo 2, nós temos que encontrar a nossa resistência de Norton. Tá? Resistência de Norton. Ela é o quê? A resistência entre os dois terminais quando eu zero todas as fontes independentes. Tá? Então, zerando todas as fontes, a fonte de tensão vai virar um curto-circuito, e as duas fontes de tensão vão virar curto-circuito, e a fonte de corrente vai virar um circuito aberto. Tá? Então, é só calcular então, a resistência entre os terminais A e B. Tá? Olhando a resistência entre os terminais A e B, vai ficar então essa fonte aqui, ó, se a gente tivesse uma corrente indo para lá, ó, ela ficaria assim, né? Menos, e esse menos está ligado aqui, ó, nesse menos aqui, ó, tá? Porque a corrente vai se dividir, parte iria para lá e parte iria para baixo, tá? Então vai ficar um mais com mais e menos com menos, vai ficar um paralelo dos dois, tá? Beleza? Então aqui vai ficar R1 paralelo com R3, tá? E depois vai ficar esse R2 aqui que a gente pode fazer um série depois. Então primeiro vamos fazer o paralelo desses dois aqui, vai ficar paralelo 12 com 8, né? Usar o produto pela soma, né? Vai ficar 12 com 8, vai dar 4,8. Tá? Então 4,8 é a resistência 1,3. Depois a gente faz um série, né? Porque esse cara aqui ó, vai virar um resistor só, que depois a corrente iria entrar no 1 aqui, ia subir aqui e ia passar aqui, tá? Então ele fica em série com esse paralelo aqui, tá? Então o série desses dois caras fica 5 mais 4,8 dá 9,8, tá? Que essa aí é a nossa resistência de Norton, tá? Como eu já tinha falado, a resistência de Norton, pessoal, e a resistência de Thevenin, elas são iguais. Então se vocês forem lá na aula de equivalente Thevenin, lá vocês vão ter a resistência de Thevenin desse exercício aqui, na aula de equivalente Thevenin. Vocês vão lá, olhar lá que o RTH, lá, a resistência de Thevenin, também deu 9,8, tá? Porque elas são iguais, beleza? Então, esse aqui é o nosso equivalente, tá? Nosso equivalente, então, ele é essa fonte negativa, tá? Então, vocês podem deixar a fonte negativa desse jeito, deixa bem assim, e a resistência de Norton. Ou se quisessem, poderia colocar a fonte invertida, tá? Com o resistor aqui, ó. Tá? Terminais assim, tá? Esse aqui não precisava ter feito. Essa corrente aqui com valor positivo, tá? E a fonte apontando para baixo, dá na mesma, tá? 429. Só que é melhor pegar e fazer, deixar do jeito que ele tá, né? Tá? Então, o positivo seria o A, tá? Do jeito que a gente encontrou. Aqui seria o positivo, só que a corrente está invertida, tá? Então, vai acabar produzindo uma tensão negativa no VA, tá? Mas não tem problema. Deixa assim. Beleza? Então, os dois circuitos, pessoal, eles são equivalentes, produzem a mesma tensão entre os seus terminais para diferentes cargas, tá? Vou apagar isso aqui. Então, se a gente tivesse, porventura, pessoal, uma carga aqui, pessoal, eu poderia ter várias cargas diferentes que eu poderia, então, calcular diferentes tensões entre os seus terminais aí sem nenhuma dificuldade. Eu não precisaria calcular nesse circuito mais complexo aqui, ó. Calcula nesse circuito equivalente, tá? Que ele vai gerar a mesma tensão e a mesma corrente, tá? Beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo agora na sequência.
Então vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro e último caso. Tá? Então, exemplo 3 aqui, o último caso, encontrar o equivalente Norton entre os terminais A e B do circuito abaixo, tá? Sendo que esse circuito, pessoal, ele é idêntico àquele da aula sobre equivalente Thevenin. Então vocês podem voltar lá e comparar depois o resultado do equivalente Thevenin com o resultado aqui do equivalente Norton. Vocês vão ver que os dois equivalentes têm que ser são equivalentes entre si, tá? Depois na próxima aula, quando a gente vê como troca de um para o outro, vocês podem comparar para ver se vocês fizeram corretamente, tá? Então, esse exercício aqui, pessoal, esse exemplo 3, ele contém uma fonte controlada de corrente, né? Uma fonte de corrente controlada por tensão. Então, o valor dessa fonte de corrente é 0,75 vezes a tensão sobre esse resistor aqui, que é a tensão Vx. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, realizar um curto-circuito, então, entre os terminais A e B, tá? E encontrar a corrente de curto-circuito que está passando ali, entre os terminais A e B. Tá? Então, sempre tem que tomar cuidado que quando a gente está fazendo o equivalente Norton, tá? Esse curto-circuito aqui, pessoal, muitas vezes ele pode acontecer dele curto-circuitar alguns elementos do circuito que a gente está tentando analisar. Então, nesse caso aqui é o que está acontecendo. Todos os outros casos tinham um resistor assim, né? Então, ele acabava que esse resistor aqui ficava em série lá no equivalente. Aqui não. Aqui, então, não tem esse resistor aqui. A gente está fazendo um curto direto em cima de alguns componentes, tá? Então, são basicamente três componentes que a gente pode ter. A gente pode ter ou resistor, ou fonte de corrente, ou fonte de tensão, tá? Resistor, pessoal, não tem problema a gente fechar um curto em cima dele, tá? Porque se a gente fechar um curto em cima de um resistor, a gente vai ter zero de tensão. Se tem zero de tensão, zero de corrente, então esse resistor ele é eliminado do circuito, tá? Então, esse resistor aqui, ó, a tensão em cima dele vai ser zero, tá? Se fosse uma fonte de corrente, também não tem problema, porque fonte de corrente, pessoal, eu posso pegar uma fonte de corrente aqui, ó, e fechar um curto-circuito em cima dela que não tem problema, tá? Se a gente tiver aqui, ó, por exemplo, 3 amperes passando nesse circuito aqui, ó, vai ter 3 amperes passando aqui, ó, tá? Ele vai continuar passando a mesma corrente, só que a sua tensão vai ir para zero, tá? Eu vou ficar com 0 volt em cima da fonte de corrente, mas não tem problema, tá? A fonte de corrente não tem problema. Agora, se fosse uma fonte de tensão aqui, ou entre os dois terminais A e B, daí teríamos um problema. Não pode acontecer isso, tá? Não teria como encontrar o equivalente Norton, tá? Por quê? Porque eu não posso fechar um curto-circuito em cima de uma fonte de tensão. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Se eu pegar essa fonte de tensão aqui, ó, pessoal, e fechar um curto-circuito franco aqui, ó, direto em cima da fonte de tensão, isso aqui vai dar uma corrente infinita, tá? Porque não tem nada limitando a corrente, tá? A fonte de corrente, ela é a própria corrente, então ela já é limitada por natureza, tá? O que eu não posso fazer na fonte de corrente é abrir ela, senão não vai ter caminho para a corrente, daí dá problema, tá? Então, fonte de tensão não posso curto-circuitar e fonte de corrente não posso deixar aberto, ok? Então aqui, pessoal, eu curto-circuitei esse circuito entre os terminais A e B, e daí o que vai acontecer? Essa tensão Vx vai para zero. Zerando essa tensão Vx, aqui vai ficar 0,75 vezes zero. Então, essa corrente dessa fonte de corrente aqui, ela vai ser zerada também. Então, uma fonte de corrente com zero de corrente, ela é um circuito aberto. Tá? Então, o nosso circuito vai ficar basicamente assim. Tá? Eu vou eliminar esses dois elementos aqui, porque eles não vão mais produzir tensão nem corrente. Tá? Então, fica bem mais simples o circuito. Né? Então, isso aí muitas vezes vai acontecer. Eu vou acabar eliminando alguns elementos através do curto-circuito. Tá? Então, o que vai acontecer? Agora eu posso só resolver a corrente aqui, né? Então eu posso fazer assim, como eu estou medindo a corrente nesse sentido aqui, ó, tá? Então eu quero a corrente nesse sentido, né? Correto? Corrente no resistor 1 é a corrente IAB. Então olha aqui, ó, eu vou fazer a corrente nesse sentido, eu vou pegar a diferença de tensão e dividir pela resistência, tá? Então qual que é a tensão no terminal positivo aqui que eu coloquei como positivo, que é a da corrente R1? Ela no terminal positivo eu tenho menos 50 volts. Por que menos 50? Porque aqui ó, a gente pode definir como sendo 0 volt, tá? Se aqui tem 0 volt e a fonte está invertida, ó, vocês estão vendo que o mais está ligado no zero, nesse ponto eu tenho menos 50. Então fica menos 50 aqui, ó, menos a tensão que eu tenho no terminal negativo, que é quantos? Eu vou olhar aqui, eu segui o fio, ó, 0 volt. Então, num terminal tem menos 50, no outro tenho 0 volt. 50, então, menos 0 dá menos 50, dividido por 12 dá menos
4,166, que é dar uma dízima, eu arredondei na terceira casa, dá 167. Então, essa aqui é a corrente no resistor 1, que é a nossa corrente do IAB, que é a nossa corrente de Norton, tá? Então, a corrente de Norton é menos 4,167, beleza? Então, qual que é o próximo passo, pessoal? Nós temos que encontrar a resistência RN, tá? Que é a resistência de Norton. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que zerar todas as fontes independentes, né? Qual fonte independente que nós temos? Essa aqui, né? Então, nós vamos zerar essa fonte. Caso eu tenha alguma fonte dependente, ou seja, uma fonte controlada, a gente vai conectar, então, entre os terminais A e B, uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Se colocar uma fonte de tensão, a gente calcula a corrente. E se a gente colocar uma fonte de corrente, a gente calcula a tensão, tá? E depois a gente divide essa tensão e essa corrente, uma para a outra, vai dar, então, a resistência RN, tá? Então, zerando as fontes independentes, vai ficar um circuitinho assim, ó, tá? Então, zeramos esse cara aqui. Então, como eu já falei, não podemos calcular a resistência RAB diretamente do circuito acima, pois existe uma fonte controlada, tá? E ela não pode ser zerada, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e colocar ou uma fonte de tensão, desculpa, uma fonte de corrente, né? O símbolozinho fonte de corrente, e calcular a tensão e divide uma para outra, ou coloca uma fonte de tensão e calcula a corrente, tá? Qualquer uma das duas pode ser feita, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Pode ser qualquer uma das duas, né? Pode ser ou fonte de corrente ou fonte de tensão. Divide uma pela outra, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu optei por fazer uma fonte de corrente, tá? Vou colocar uma fonte de corrente e vou calcular a tensão, tá? Qual o valor de fonte de corrente que eu vou usar? Vou usar qualquer valor, tá? Uma escolha mais simples seria usar 1 ampere, tá? Usando 1 ampere aqui, eu vou depois dividir a tensão que eu calculei por 1. Então, o valor da tensão vai ser o próprio valor do RN que a gente está buscando, tá? Então, qual o método que a gente vai utilizar para resolver? Vocês podem fazer por diferentes métodos. Aqui, com certeza, pessoal, o método mais fácil seria fazer por nós, tá? Eu sei que a gente está fazendo bastante exercício por nós, mas nesse caso aqui, como eu quero calcular só essa tensão aqui em cima, tá? É a mesma tensão que eu estou buscando, então acaba que por nós fica bem mais simples, tá? Tem alguns exercícios que tanto faz, eu posso fazer por um pelo outro. O exercício anterior também poderia ter sido feito por malhas, mas aqui eu quero fazer por nós, porque fica de fato mais fácil. Façam no método que vocês se sentirem mais confortáveis, tá, pessoal? Tá? Então aqui eu vou fazer por nós. Então eu vou definir aqui embaixo como sendo 0 volt, e daí eu vou calcular essa tensão aqui em cima, que é a mesma tensão que eu estou buscando, que é o VO, tá? Daí eu vou fazer o quê? Eu vou contabilizar todas as correntes entrando e saindo desse nó. Aqui nós podemos colocar uma corrente desse resistor aqui descendo, que vai ser o nosso IR1, tá? Que é a diferença de tensão da terminal de cima, que é VO menos o de baixo, que é 0 volt. A do R2 aqui, que é a mesma coisa, só que daí é em cima do resistor 2, né? Então vai ficar VO menos 0 sobre 4, né? E depois o que eu faço? Eu somo todas as correntes nesse nó aqui, ó. Como aqui o pessoal tem um fio ligando esses dois nós aqui, o pessoal, ele acaba que é o mesmo nó. Então tudo isso aqui, o pessoal, é o mesmo nó. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, pessoal, nós temos 0,75 vezes Vx entrando, temos 1 ampere dessa fonte que eu coloquei aqui entrando, e o IR1 e o IR2 saindo, tá? Então, só substituo o IR1 aqui e o IR2 aqui, né? E a gente sabe que o Vx, pessoal, a tensão acima desse resistor é a mesma tensão aqui, ó, que eu estou buscando, é a mesma tensão VO. Então, onde tiver Vx aqui, pessoal, eu vou trocar por VO, tá? E vou substituir essas duas equações aqui. Vou tirar o mínimo de 12,4, que dá 12. Vai dar, então, 12 dividido por 1, que tem aqui embaixo, né? 1 que tem aqui embaixo também. Ficar 12 dividido por 1 dá 12, vezes 0,75 dá 9. E vezes 1 aqui dá 12. E aqui vai dar o próprio VO. E aqui 12 dividido por 4 dá 3, 3 VO. Corta os 12 e agrupa os VOs. Então, aqui vai ficar 9. Aqui desse lado vai dar 4, vai para o outro lado vai dar 5 VO. E esse 12 vem para o outro lado dá negativo, menos 12. Então, dividindo o VO vai dar menos 2,4 volts. Então, essa é a tensão que eu tenho em cima de todo esse circuito aqui no VO. Tá? Então, o meu RN, pessoal, ele é o quê? É o VO, que é menos 2,4, dividido pela nossa corrente de 1 ampere que a gente colocou. Então, dividindo uma pela outra, vai dar, então, aqueles menos 2,4 ohms, que é a resistência de Norton que a gente está buscando. Tá? Então, deu uma resistência negativa. Lembrando que quando eu tiver circuitos contendo fontes controladas, eu posso ter resistência negativa, tá? Não é impossível, tá? Eu posso, porque essa fonte controlada, pessoal, ela não existe na prática. Eu preciso construir ela eletronicamente.
Então, isso permite que eu tenha um comportamento de resistência negativa. Tá? Lembrando o que é uma resistência negativa. Se eu estiver usando, por exemplo, lei de Ohm é R vezes I, né? R vezes I. Então, aqui seria uma equação do tipo Y igual a vezes X, por exemplo, né? Onde a corrente seria o X. Então, estaria nesse eixo aqui e tensão aqui. Resistência positiva quer dizer que a inclinação desse R aqui é positivo, a inclinação da curva é positiva, tá? Porque o R é a inclinação dessa curva, tá? Então, quanto maior o R, mais rápido vai subir isso aqui. Menos corrente eu produzo mais tensão. Agora, o que é uma resistência negativa? Resistência negativa, a curva seria para baixo, tá? Ou seja, quando eu coloco mais corrente, a minha tensão vai ser para o outro lado. Então, ele, ao invés dele consumir potência, pessoal, ele está fornecendo potência. Ele fornece potência para o circuito, tá? Ele é como se fosse uma fonte, tá? Uma fonte que a sua tensão varia com a corrente, tá? Beleza? Então, o nosso circuito equivalente final ele fica assim, ó, todo esse circuito complexo aqui, ele vira um circuito contendo uma corrente negativa, ou seja, a corrente está indo para cima, e a resistência negativa, tá? Então, eu quero que vocês peguem lá esse mesmo exercício lá no equivalente Thevenin, vocês vão ver que a resistência de Thevenin também deu menos 2,4, tá? Porque a resistência de Norton e a resistência de Thevenin são iguais, tá? Então, na próxima aula a gente vai aprender como converter de um para o outro, tá? Então, se a gente agora quisesse colocar uma carga aqui, pessoal, é a mesma coisa, a gente pode trocar essa carga nesse circuito aqui que fica bem mais simples de analisar. Quero testar 3, 4, 5 cargas diferentes? Testo nesse circuito aqui. Ó. Fica muito mais fácil do que testar nesse circuito aqui. Tá? Então, essa é a principal vantagem do equivalente Norton. Tá? Feito, pessoal.